Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. Deixe o seu like, como vocês já sabem, pra mim, tá bom? Pra você não esquecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se, é só você clicar nele, que automaticamente você já vai estar inscrito aqui no canal. Isso te ajuda a não perder nenhum vídeo, nenhum devocional que vai sair por aqui, tá bom? E compartilhe esse devocional com alguém que você ama. Então bora pro nosso devocional de hoje. E esses dias eu coloquei até no meu papel de parede uma frase aí no Instagram, uma frase chamativa e tudo mais, que eu vou falar pra vocês agora. Ela também me fez pensar. Eu tava pensando sobre o que eu ia trazer nesse devocional de hoje, qual o tema. Ele me veio à mente, então eu acredito que a frase vai servir pra você, assim como serviu pra mim, e ficar refletindo também sobre. E a frase é o seguinte: Jesus, não me deixe regar aquilo que você jamais plantaria. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Tem até um outro vídeo que eu gravei semana passada que eu falei um pouco dessa questão de que não tem como você colher aquilo que você não plantou. Porque em muitos casos, isso é em todas as áreas da nossa vida, nós queremos muito colher algumas coisas das outras pessoas, enfim, de outras situações, mas às vezes a gente não plantou algo bom. Que eu fiquei pensando juntamente com essa frase é que existem coisas, existem processos na nossa vida que você pode até olhar e observar muito bem esse exemplo quando realmente nós plantamos alguma coisa, uma árvore de alguma fruta ou algo do tipo. Nós vemos que aquilo ali demora um pouquinho, que tem um processo por trás daquele crescimento. E tem todo um processo e todo um cuidado que envolve atitudes nossas para que aquilo ali floresça, para que aquilo ali cresça. Então existem situações que eu fiquei pensando também, que acontece muito. Vemos outras pessoas colher coisas e a gente de fora, né, pensa assim, nossa, mas essa pessoa ela não tem plantado isso, por que ela tá colhendo essa coisa boa? Às vezes a gente tá de fora e a gente acha que a pessoa não tá fazendo nada, não tá trabalhando para fazer aquilo florescer, não tá plantando coisas boas, mas ela tá colhendo coisas boas, coisas que aparentemente são boas, são vida, né? Enfim, a verdade é que só Deus sabe. A questão também é que a gente precisa parar um pouco de olhar para a vida do outro nesse sentido e começar a olhar para a nossa própria vida, para o que a gente tem plantado. Porque, como eu falei, às vezes a gente quer colher coisas que nós não temos plantado. Você quer colher fé de uma certa forma, mas tem plantado só incredulidade na sua vida. Você quer colher coisas boas nesse sentido, mas você só tem ouvido, assistido coisas que não alimentam a sua fé, coisas que não estão de acordo com a palavra. Então, o que você acha que você vai colher? Exatamente aquilo que você tem plantado. Coisas que alimentam o seu medo, se você tem plantado, se você tem realmente ali feito uma hortinha com coisas que só te trazem medo, que só te angustiam, você vai começar a colher isso. Como eu falei, às vezes a gente pensa em coisas muito grandes, em situações muito complicadas, mas às vezes em coisas simples no nosso dia a gente tem realmente plantado coisas não tão boas, sabe? E a gente quer simplesmente ir lá na nossa hortinha e colher coisas maravilhosas. Não tem como você colher morango se você tá plantando limão. Se você só tá plantando aquilo ali, você certamente vai colher aquilo. E o que eu entendi quando eu fui estudar um pouquinho mais em relação a isso, na verdade, né, no sentido de pensar um pouco mais nessa palavra, nesse tema para trazer para vocês, é que justamente essa questão do plantar, essa questão do cuidado no que a gente tem plantado, que a palavra plantar, ela é justamente o cultivar, o semear mesmo. Então, não sei se você tem costume, né, de plantar alguma coisa, se você tem horta, ou se você simplesmente já conseguiu ver outras pessoas plantando algo e viu aquela pessoa, você podendo ver a colheita daquela pessoa em coisas assim, natural mesmo, em algum alimento, por exemplo, ou uma plantinha, enfim. Vê que no processo daquele fruto crescer, ele existe o quê? Ele existe um cultivo, ele existe um cuidado, uma série de cuidados, na verdade. A pessoa tem que ir lá, não entendo muito bem, não sei se todo dia você tem que ir lá e regar um pouquinho, dependendo do que você tá plantando, é de tanto em tanto tempo que você precisa ir lá jogar uma aguinha, adubar, enfim.
Então percebe que existe uma série de fatores para que aquilo realmente cresça, uma série de cuidados naquele cultivo. Então você precisa ir ali e estar acompanhando o processo de perto. Às vezes a gente também tem pessoas que estão, sabe, realmente seguindo a Cristo, realmente buscando todos os dias viver para Cristo e agradar o coração de Deus, mas a pessoa pega e fala assim: nossa, mas tá tão difícil. Nossa, eu tô plantando tantas coisas, eu tô realmente semeando ali boas, tantas coisas bíblicas, mas eu não tô colhendo nada disso. Só que nós precisamos entender que existe um processo, que existe um tempo certo ali também. Que você vai plantar algo hoje e amanhã essa coisa já vai florescer. Então, existe um certo cuidado que nós precisamos ter com a nossa plantação, vamos dizer assim. Trazendo sobre essa questão da frase, é que Jesus me deixe regar aquilo que você jamais plantaria, é justamente pedir orientação e direção do Senhor para aquilo que você e eu temos plantado. Porque às vezes dentro de nós temos plantado coisas que Jesus jamais regaria. Ódio, enfim, discórdia, raiva, mágoa, tudo, uma série de coisas ruins, uma série de sentimentos ruins. A frase é algo muito prático, né? É algo que realmente traz ao nosso coração algo muito prático do que Jesus faria em nosso lugar. Que Jesus realmente regaria ou não. Se você tem sido uma pessoa que realmente só tem plantado coisas ruins, intrigas, fofocas, cuidando da vida dos outros e afins, brigas, raiva no seu coração e tudo mais, pare e pense nisso. Pense no que você vai colher, pense nas consequências da sua colheita e naquilo que você vai colher realmente quando a sua plantação começar a crescer. O que vai crescer na sua plantação? O que você daqui um pouco vai começar a colher? E às vezes o mais complicado é realmente da gente olhar para dentro de nós mesmos e perceber o que está acontecendo de errado. O que a gente tem plantado às vezes de errado e em muitos casos arrancar pela raiz. Começar tudo de novo. Isso é um processo doloroso, é um processo que às vezes machuca, que às vezes você é uma pessoa que é difícil de perdoar. Falta de perdão, isso jamais Jesus regaria, porque isso é bíblico. Falta do perdão é uma coisa que não cabe na nossa horta, na nossa plantação. É o que nós precisamos tirar da nossa vida, que é a falta de perdão. Entre outras coisas, como eu citei aqui, a fofoca, a mentira. Às vezes existem tantas coisas na nossa vida que nós precisamos arrancar. Não é cortar um pouquinho aqui, não é podar um pouco. Às vezes é arrancar mesmo. E tem outras coisas que a gente tem que começar a plantar. Isso demora um pouco para poder crescer, para poder florescer. É um processo que nós temos que pedir também a Jesus para nos dar controle e paciência sobre isso, mas nos ajudar a ir todo dia lá e a regar nessa plantação, porque certamente existem muitas coisas que Jesus regaria, existem muitas coisas que Jesus se alegra quando a gente planta, não somente na nossa vida, mas na vida das outras pessoas. Então, às vezes, se você só abre a boca para falar palavras ruins sobre a sua própria vida, sobre a sua família, sobre a vida de outras pessoas, sobre as pessoas que estão ao seu redor, sobre a circunstância mesmo, comece a abrir a sua boca para profetizar aquilo que a palavra de Deus diz. Porque certamente você vai começar a colher isso. Assim como um outro vídeo que eu gravei, às vezes a gente espera as coisas mesmo, né? A vida, as pessoas, as situações comecem a ser favoráveis, realmente estar a nosso favor, sendo que a gente não tem plantado isso. Sendo que a gente só tem plantado coisas desagradáveis, mas quer colher coisas agradáveis. E a palavra fala o seguinte lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. Talvez é um versículo que você conheça muito bem, ou você pelo menos já ouviu falar, que diz o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, em outras versões, o que o homem plantar, isso também colherá. Isso é bíblico. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E como eu falei, tem coisas que a gente planta por anos. E demora, porque é um processo, mas a gente consegue ver ali crescendo um brotinho, depois o outro, depois o outro. E isso também é muito agradável. Isso é muito gratificante, a gente participar dos processos da nossa plantação também. Então nós precisamos entender aquilo que Jesus jamais regaria, para que a gente corte fora, em muitos casos,
na nossa plantação. Algo que não é bíblico, algo que Jesus não está se alegrando com aquilo na nossa vida. Cada um de nós sabemos exatamente aquilo que nós precisamos parar de plantar. Às vezes realmente arrancar fora e começar a plantar uma outra coisa naquele lugar. Então é isso, pessoal. Espero que esse devocional tenha te abençoado. Se te abençoou, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Comente aqui embaixo o que você achou, o que esse devocional falou ao seu coração. E pensa e reflita assim como eu irei fazer nesse devocional. Pense no que você tem plantado em todas as áreas da sua vida. O que você tem plantado? O que você tem feito? Você tem gastado o seu tempo para plantar. Certamente você vai colher isso. Hoje nós temos uma oportunidade de pedir perdão a Deus sobre o que nós temos plantado, sobre diversas coisas que às vezes nós temos plantado. E nós temos uma nova chance de começar a plantar coisas novas e coisas que estão de acordo com a palavra de Deus. E eu te espero no próximo devocional. Tchau!